Pô, eu tô bem mais baixo. Ó, peraí. Acho que essa cadeira aqui é melhor pra mim. Ela sobe. A primeira questão é que você se formou na escola de dança, não foi? Ok. Qual é a sua relação hoje em dia com a escola de dança? Como é que você vê a escola? Eita, complicado. Eu acho que ela tem uma importância nacional muito grande, histórica, por ter sido a primeira faculdade de dança do Brasil, né? Da América Latina, talvez. Mas eu acho que tem uns engendramentos políticos ali que impedem que ela entre em mais processos de crise para avançar para algum lugar. Eu acho que ela se acomodou muito a uma perspectiva científico-acadêmica, sendo que lida com arte. Acho que tentou muito se adaptar à universidade e perdeu muito das fricções que provocam as crises para a gente criar. Tem que se respeitar uma condição histórica ali e uma mudança que vinha ocorrido também, com novos professores entrando, uma mudança na grade muito relevante, principalmente no que diz respeito às danças étnicas ali dentro, reconhecidas no mesmo patamar de importância das outras danças hegemônicas, como a clássica e a moderna, né? Até na minha época, dança afro, dança com matrizes indígenas, era tudo optativa. Sim. E a gente era obrigado a entender e saber o que é que se passava com a dança europeia. Então acho que esse é um avanço já, de colocar o que se produz no nosso território no mesmo patamar de importância, relevância, reflexão crítica, né? Sim. A questão que me interessa muito quando eu falo assim de dança contemporânea, principalmente, é que ela, acho que no Brasil inteiro, sai muito das universidades diretamente, né? Assim, a passagem das pessoas, dos dançarinos, dos coreógrafos, enfim, que já são a mesma coisa, né? De classe média, assim, brancos, quase todos. Exato. São por esse mundo universitário, acadêmico, mestrado, doutorado, viram professores, né? Mas ao mesmo tempo também uma parte do mercado de dança contemporânea no Brasil é fomentado por esse circuito acadêmico, talvez. É real e é um problema muito grave e eu acho que já vai virar uma bomba. Isso vai causar um problema muito grande em breve, a gente vai ver, junto com a crise dos editais. Há 5 anos atrás todo mundo achava que os editais estavam ok, a gente ia viver disso, já se sabe que não é. A gente entender que nesses últimos 10 anos, por exemplo, na Bahia, existe um pequeniníssimo número de pessoas que sempre se repetem nos editais, ganhando eles, e se alternam como curadores em editais ou em eventos que eles mesmos criam. E são de homens de classe média, brancos e que saíram da universidade. Eu vejo um produto, uma obra, que hoje em dia está junto, obra e produto, que eu acho que não necessariamente tem que ser juntos, assim, é uma opinião minha. Então, assim, quando eu vejo uma obra de dança contemporânea, eu falo, tem sintomas aí formais, tem coisas que me dizem, isso é dança contemporânea. Ou então eu conheço a pessoa, o artista veio desse lugar que a gente está falando. Então, já que você traz essa outra galera que está na margem mesmo, está no limite do campo, ou está até na obscena, né? Fora. Existe uma dança contemporânea vindo daí? Eu estou muito impressionado desde o ano passado, e aí foi esse ano de novo com o Nego Fugido. Tu já viu? Não, nunca vi, mas já vi vídeos e tal. Aquela manifestação lá no Acupe. Tentando colocar performance, teatro, intervenção urbana, dança, junto no campo da contemporaneidade, discutir sobre isso, eu acho que eles fazem tudo isso ao mesmo tempo. Acho que ali tem uma coisa muito do que eu entendo sobre acontecimento. Sim. É um negócio que dura um mês de julho, acontece todos os domingos, rodando pela cidade. Metade, segundo eles, parte da coisa é cênica, parte da coisa é espiritual. Então tem a coisa da catarse ali que direciona o fluxo do movimento criativo da cena, que é um monte de gente. E por que eu acho que eu identifico como uma coisa contemporânea? Aí vou fazer uma coisa careta, trazer o Agamben.
quando ele faz uma pergunta, né, o que é o contemporâneo? E ele mesmo responde dizendo que algumas coisas, e uma delas é o cruzamento dos tempos. Então, eles estão trabalhando com uma informação que é de 200 anos, pelo menos, e a cada ano eles ressignificam de acordo com a necessidade da sociedade que lhes é contemporânea. Por exemplo, no começo, só homens, se eu não me engano, lavradores, faziam aquilo. Depois, jovens. Hoje em dia você tem meninas no meio do Negro Fugido, uma outra mulher que tem um papel importantíssimo. Tem gente que fala, mas isso não é arte, isso é folguedo, sei lá, isso é folclore. Tem gente que ainda defende isso. Eu não sei até que ponto seriam essas implicações, sacou? Porque é obra, é produto, é... Então, não seria arte contemporânea essas dúvidas juntas, ao mesmo tempo? Assim, não poderia ser isso também? Um pensamento sobre tudo isso. Um pensamento sobre formal, tudo isso, exatamente. E que ali está realmente, eles assumem, a metade é encenação e metade é espiritual. Aquilo é ritual, é um evento. Talvez a arte não dê conta mesmo daquilo. Tem um artista belga-mexicano que chama Francis Alves. E ele faz uma série de intervenções problematizando as relações. Uma delas, que eu gosto muito, é A Fé Move Montanhas. Ele vai para uma periferia de Lima, no Peru, que tem tipo uma duna e umas comunidades paupérrimas. Ele junta 500 pessoas de diferentes contextos, de lá da favela, da universidade, gente, trabalhadores normais da rua e tal. E ele junta 500 pessoas e com paz e sincronicamente elas mudam a duna de lugar. Sim, já vi isso. Isso pra mim é tão fantástico e é tão para além... Mover montanha. Mover montanha. Pra que coisa mais real? Esse cara foi pra galeria, é famoso. Muito famoso. Ele foi pra galeria, ele é referência de vários artistas, você, por exemplo, e tal. E o Negro Fugido também é referência. No entanto, o Negro Fugido pra ir pra galeria, algumas pessoas veriam como se fosse uma transição violenta. Sim. E eu, de certa forma, vejo assim também. Dependendo da forma que se faça. Eu acho que ele se perde quando ele transforma essas experiências dele. Quase todos os trabalhos dele são assim. Eles viram vídeos que vão pra galeria. Sim. Eu fico, porra, por que a experiência em si não dá conta e ele não se satisfaz com aquilo, entendeu? Será que é só através dessa forma hiperformal da galeria? Porque uma televisão na parede de uma galeria não muda em nada na moldura de um quadro. Sim. Até bidimensional é. Claro. Eu fico me questionando, será que o trabalho dele precisa disso? Mas a pergunta talvez seja assim, será que isso dele não é já uma estratégia de sobrevivência também? Você se perguntou como é que o artista contemporâneo vive? Eu diria que sim. Não daria pra ele montar essa duna nos lugares e apresentar. As pessoas querem comprar isso, elas vão comprar. Exato. Como é que você vende? Como é que você vende? Movimentar uma duna. Engraçado, ontem ontem a gente estava ensaiando o Billy the Kid e a coisa que mais me preocupou, eu lembrei, foi de ti. A coisa que mais me preocupou foi que tá todo mundo com uma cara de sisudo. Sim. Essa coisa de uma cara de sério, que dá esse tom da dança contemporânea e que cria uma dramaturgia que não quer dizer nada. Sabe uma coisa que existe, mas não diz nada? Sim. É até difícil de realizar. É um neutro sem ser neutro. É um neutro sem ser neutro, é uma mentira. Aí eu vou falar de uma intuição, certo? Por que eu acho que isso aconteceu? Eu acho que foi um jeito da dança contemporânea ser... Aí a dança contemporânea não existe muito, né? Mas eu acho que foi um jeito de se diferenciar da dança moderna e principalmente do expressionismo alemão. E do jazz também, sei lá. Jazz, exatamente. Essas coisas que tem, tipo a dança-teatro, o carão, dança folclórica, dança folclórica. Eu acho que foi tentar marcar um terreno assim e como se fosse um pouco chique também, como se isso fosse um plus, como se isso te provocasse uma dignidade a mais. Exato, eu fico pensando sobre isso. Eu posso trabalhar uma questão muito parecida com a sua numa performance um pouco mais teatral, que seria, no meu ponto de vista, uma coisa mais rococó, barroca, cheia de sujeira real, assim, sujeira real que assim, e isso aí tá demais. Qualquer pessoa poderia falar, eu falo isso. Tipo assim, não, isso realmente que a gente está fazendo tem muita sujeira, tem muita coisa que não precisava.
e que eu acho que o território da dança contemporânea foi assimilando essa questão de trabalhar num marco apresentável, vendável. Eu acho que parece muito ser formado em curso técnico de design de produto, né? Sim. E no design você tanto aprende a desenvolver um produto, criar um produto que funcione, como você aprende também a vender um produto como o melhor mesmo sem ele ser. E tem estratégias para isso. Principalmente depois da Bauhaus, né, da arquitetura modernista, que vai tirar os excessos, né, as linhas, a coisa que você limpe, a praticidade e tal. Acho que a dança contemporânea, se eu estiver viajando, você me fale, mas parece que ela captura esses indícios que são facilmente reproduzíveis. Que é, por exemplo, linóleo branco, é um clássico. Você vai ver um monte de linóleo branco com uma figura com destaque mais escuro ali perto, seja ela uma pessoa ou um objeto. Ou um palco nu. Com microfone. Por exemplo. E aquilo resumido, sintetizado numa coisinha, me parece uma inspiração bem forte, mesmo sendo inconsciente. O que vende mais? Sim. O que vende mais? Então, pelo menos acompanhando a minha geração assim, de graduação, na época de graduação até hoje, quase todos, que é bem a galera da geração dos editais, né? Sim. Quase todos vão em busca de uma palavra que se repete um monte na dança contemporânea: limpeza. Sim. Aí vem aqui, vamos limpar isso, vamos limpar essa cena. Negando uma realidade local, por exemplo, Sim. Salvador. Como é que você pensa em limpeza numa cidade como essa? Você como fez uma ópera, só de ouvir falar, um dia do seu aniversário, uma conversa sobre isso, a Isaura falou e tal. Uma ópera nos bares, uma coisa assim que passava por vários lugares, e era bem... Era muito sujo, muito underground. Foi minha primeira direção aqui, que chamava Novela Performática Ressuscitando Joane. A gente fez nos bares, fez na Vila Matos, era uma intervenção urbana, performance, sei lá, tem um nome naquilo. A gente tinha uma mala, parece um pouco com a história sobre Rocha, a gente tem que trocar essas coisas. A gente tinha uma mala, uma cadeira de bar, uma mesa de bar, macarrão, café, na Vila Matos tinha até um fogão, e a gente ia andando por isso e existiam microcenas. Teve um contexto que durou em 3 dias, em outro num dia longo. A gente fez estações em diferentes lugares. Estações de acontecimentos em diferentes lugares. E que tinha um roteiro mais ou menos prévio, mas como ele ia começar a terminar para onde ir, a gente nunca sabia, até porque sempre entrava gente. Tinha uma coisa, cenas de muita proximidade. Tipo, a pessoa estava no bar e nem entendia que a figura estava performando ali do lado dele, até o cara estar completamente imerso dentro da cena. Vocês tomavam cachaça? Muito, não, cachaça não, conhaque. Porque a cachaça faz perder também essa dignidade, né? Era muito importante a gente ir ali naquele contexto tomar conhaque especificamente. Eu não bebo conhaque, ninguém bebia. A escolha foi inclusive uma bebida popular que fosse um pouco nova para todo mundo ali. Esse conflito entre a potência e os signos mais estabelecidos acontece inclusive nessa coisa que está falando da venda, do que é a venda do produto contemporâneo. Digamos, tem muita gente assimilando hoje em dia estratégias de marketing na arte. Isso pode ser um tiro no pé, muitas vezes, e eu vejo muita gente dando tiro no pé. Pensa que está comendo ele, mas ele está te comendo. Na verdade, talvez seja uma questão do capital em geral. A gente pensa que está autônomo, mas a gente está escravo. Assim. É uma coisa... Sabe como é que eu acho que a gente está escravo? Eu fico horrorizado. É como se todo mundo fosse uma microcelebridade. Exato. Eu acho isso uma esquizofrenia coletiva tão problemática, tão difícil de curar, porque é uma doença que precisa ser curada. Sim. Você vê pessoas que são colegas normais, não sei o que, acordam, eu digo assim, acordei com os cachos mais arrumados. Eu digo, indo dormir. Foda-se, velho. Entendeu? Assim, num lugar público onde você vai passando as notícias ali, tô preocupado se você é minha colega, beleza? Prato maravilhoso. Todo dia na vida, como... Isso pessoas descoladas.
Sim. fazendo as mesmas estratégias das revistas de fofoca que a Sim. gente tanto critica e quer rasgar e queimar. Sim. Acho que tem um... E essa é um tipo de marketing, né? De tornar-se visível o tempo inteiro. O Facebook é também lugar de ativismo político. Eu acho. Eu acho que tem uma galera que se mostra ali muito e não uma perspectiva de se tornar uma microcelebridade. Você de falaria uma tensionar pessoa a assim? Michelle Mathieusi. Sim. Eu acho que ela é bem presente, ela é bem ativa no mundo do Facebook, mas eu acho que ela está trazendo tensionamentos que são de outros. O que me dá, aí bem blasé falando, preguiça mesmo, Sim. é quando a pessoa tá ali se expondo dia a dia no Facebook e sem aquilo ter relação nenhuma com o drama que todo mundo tá vivendo, entendeu? Sim. Fico muito cansado em ver trabalhos autobiográficos que dizem respeito a traumas, microtraumas pessoais da pessoa, é porque minha viadagem é assim, meu pai não me aceita, não. Sei lá, me parece que as autobiografias que me chamam a atenção, os processos, seja de literatura, cinema, teatro, dança, são aquelas que um drama pessoal diz respeito a um drama de classe, maior, de raça. Tá no entre, né? Tá no entre, claro. E é claro que aquela pessoa pessoalmente vive aquilo, mas é um problema maior. Sim. Você falou que bom que a gente está vivendo, isso, esse momento. Por outro lado, a gente está vivendo um momento que a gente estava discutindo um dia sobre uma conjuntura internacional, que é brasileira também, mas brasileira muito forte, inclusive, de ascensão de poderes podres, de poderes. Como é que você vê isso com relação à arte? Você falou dos editais que estão acabando já. Qual é o futuro do artista, se você tivesse uma bola de cristal? O que você acha disso, assim? Como que você pode continuar criando? Acho que a gente está num momento de uma necessária reinvenção nos modos de fazer, nos modos de encontrar parcerias, sabe assim? Não acredito nessa ideia pessimista de que a arte vai morrer, a arte morreu, está morrendo. Eu acho que, até porque eu acho que é colocar ela num pedestal muito, eu acho que a arte, enquanto arte, pode ser super escrota, pode ser super consumista, capitalista. Não porque você assista que você não é idiota. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Acho uma ideia muito equivocada achar que artista necessariamente é de esquerda. Não é, pelo amor de Deus. Então, assim, a arte que eu curto, que é uma arte dissidente, uma arte marginal, das sombras, do que acontece no limbo, no backstage. Me interessam os figurantes no cinema, assim. O trabalho do Marcelo Evelyn eu gosto muito porque ele estimulava o corpo da figuração. A ideia da quebra do corpo protagonista, que seria a quebra desse estado de dignidade. Agora, e você que é branco, classe média, homem? Como O que é ser dissidente pra você? Você? Não sou eu. No seu trabalho? Eu busco a dissidência, porque eu nasci numa condição muito precária, de vida social, econômica, familiar, sim. Embora a galera olhe pra mim e ache que aqui eu pareço ser fidalgo, nascido em berço. Não é o caso. Sou criado por mulher que faz boneco de pano, entendeu? Mas entendo... Você tá na classe média hoje em dia? Estou na classe média. Hoje em dia eu estou na classe média. Eu ascendi socialmente. E entendo que a minha condição de homem branco me promove privilégios enormes. Né? Então, minha existência, ela não é a dissidência. A dissidência é aquilo que eu busco enquanto um homem que eu quero vir a ser. E eu estou fazendo um exercício, eu estou em crise epistemológica agora. Quando eu olho para a minha dissertação de mestrado e vejo minhas referências bibliográficas, 90% de homens europeus brancos, cis, héteros, tem um problema comigo, conforme que eu estou lendo o mundo. Eu estou lendo o mundo por esses olhos. Já que eu sou acadêmico e sou atravessado por esses conceitos, esses pensamentos filosóficos. Então estou no momento de me trabalhar em busca de outras referências, e nem só no sentido de intelectuais, ou está me interessando cada vez mais o que a sertaneja ali do sertão do Ceará, que trabalha com minha mãe costurando, está falando sobre o golpe no Brasil. Essa voz está me interessando muito mais. Olhando para o agora, futuro, assim, olhando para o seu ambiente hoje em dia de criação, qual é o seu vislumbre, assim? O que é que você vislumbra para o seu trabalho, para
Em relação à arte mesmo, em relação à dança. O que é que você queria, o que é que você está pretendendo? Sempre tem, né, uma intenção. Me interessam as relações entre as pessoas e me interessa a precariedade humana dos corpos e do jeito de fazer. Precariedade tanto no sentido que a Judith Butler tem trabalhado, que nossos corpos são precários, por isso a gente depende do outro. A gente começa dependendo de um monte de gente para nascer. Pelo menos, no mínimo da força da mãe. Né? E geralmente de uma estrutura médica. Então entender intrinsecamente essa característica que temos humanos, somos codependentes. Entender isso como um jeito de existir. E aí como isso se resolver esteticamente, aí que são as formas que eu estou tentando encontrar como estratégia, que é desenvolver partituras coreográficas que sejam em forma de jogo e que esse jogo seja simplesmente uma tática de vínculo. Então, o Billy foi uma, a Água Viva foi outra e agora eu estou escrevendo uma terceira. Então, a minha projeção enquanto artista está muito mais aqui no que eu estou fazendo. Eu não sou um cara que eu consigo muito guardar dinheiro para o futuro, fazer um projeto para... Eu não sei fazer isso. Eu acho que até perco um monte de coisa por conta disso. Mas eu acho que eu quero fazer o que eu estou fazendo.